quero agradecer a oportunidade de estar nesse programa, agradecer pelo convite. Queria poder estar aí com vocês porque eu vi que você trabalha num lugar incrível, cheio de verde, muito bonito, todo aberto. Então estou com até um pouquinho de inveja de não poder estar aí. Mas quem sabe em algum outro momento eu posso estar aí com vocês, né, nessa sala bonita. E eu quero agradecer também a oportunidade de poder falar da Amazônia, porque é sempre importante para mim rever essa história, lembrar como tudo começou, como é que as coisas se desenvolveram até hoje. Então eu vou começar contando como é que o momento da minha vida em que eu fui parar aí na Amazônia. Eu estava no momento, aquele momento que eu chamo de turning point na vida, que ali ou é tudo ou nada, ou você vai para cá ou você vai para cá. E nesse momento era um momento que eu estava saindo de uma depressão, fazia um ano que eu estava tomando remédio, eu tinha acabado de decidir que eu não ia mais tomar remédio, que já que o mundo que eu estava vivendo não me encaixava nesse mundo, então talvez a ideia fosse de construir um lugar onde eu pudesse exercer as minhas potencialidades, onde eu pudesse ser mais inteiro. Era um momento de busca muito profunda, porque naquele momento eu falei assim, ou daqui eu vou para um lugar incrível, ou eu prefiro morrer. Era bem esse momento. Eu estava trabalhando com uma diretora francesa e ela pediu para que a gente fizesse um exercício, uma coisa que a gente nunca tinha feito antes na vida. E nesse dia eu tive um insight e falei, puxa vida, eu vou pegar minhas milhas e vou para um lugar que eu nunca fui, assim, vou sumir, né? E aí eu romantizei bastante, falei assim, puxa, vou lá para Machu Picchu, vou para, sei lá, vou para um desses lugares sagrados, enfim. E minhas milhas, eu só pude ir para Manaus, era para onde eu tinha milhas para ir. Não era uma grande curiosidade minha para a Amazônia, eu confesso, porque eu sou de Mato Grosso do Sul, fui muitas vezes para o Pantanal quando era criança, achava que era a mesma coisa, né? Mas enfim, falei, bom, então tá bom, vou para Manaus, chegar lá eu vou procurar um hotel de céu, vou pro meio do mato e vou ficar lá um tempo só vendo o que acontece. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, isso foi numa sexta-feira à noite, quando foi no sábado de manhã eu estava embarcando, cheguei em Manaus e aí a hora que abriu a porta do aeroporto fez aquele bafo quente, úmido, veio, me pegou com tudo e é uma sensação que eu não esqueço, aquele primeiro momento. Abriu a porta do aeroporto e entrou aquele bafo e ali eu falei, uau, o que é isso? Né? Então essa foi a minha primeira impressão da Amazônia. E aos poucos a Amazônia foi ganhando um lugar muito sagrado para mim, porque eu fiz a travessia do Rio Amazonas, passei pelo encontro das águas, ouvi a história da grande serpente mãe d'água, a Maru Mauí, que também nunca mais esqueci. E aí peguei um carro, estrada dentro, BR-319 naquela época muito ruim ainda, com os trechos muito ruins, horas de viagem. Fui vendo aquelas casas erguidas, tinha tido uma cheia muito grande, que foi a cheia de 2009, muita casa submersa, e aquele universo daquelas pessoas vivendo ali, daquela maneira, começou me parecia que eu não sei se era um mundo de fantasia, se era tudo muito novo, tudo muito forte, tudo muito bonito, né? As cores eram muito bonitas. E aí quando eu cheguei na selva mesmo, aí foi uma coisa assim, eu ficava emocionado o tempo todo, porque era muita água, era muito verde, era muito calor, era muita cor, então tudo era muito mesmo. E eu fiquei tendo momentos de felicidades extremas, assim, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu falei, gente, como é que uma pessoa que estava deprimida, né, querendo morrer, tomando remédio, de repente começa a sentir tudo com essa intensidade tamanha.
E aí foi quando eu pensei, eu falei assim, olha, se eu tô experimentando isso aqui, por que não viver aqui? Por que não estar aqui pelo tempo que for? E foi isso que eu fiz. Então eu voltei para São Paulo, fechei minha casa e 2 meses depois eu estava desembarcando ali no Rio Tupã. E aí foi mais uma nova experiência, que foi o momento de fazer coisas que eu nunca havia feito antes na vida, no sentido de pôr a mão na massa para fazer muita coisa, né? Eu A Amazônia me ensinou logo de cara, nesses momentos de mudança, foi muito forte, porque que eu cheguei na beira do rio, eu não sabia como chegar na minha casa, né? Eu não sabia, eu não fazia a menor ideia de como conduzir uma rabeta, de como não sabia pescar, não sabia nada. Enfim, não sabia nada. Fui com um amigo meu, o Diogo, que foi o corajoso também, que falou: "Vamos, não, vou com você, vamos embora". E a gente chegou na beira do Tupana com as coisas para montar uma casa, tipo colchão, travesseiro, panela, uma canoa pequenininha que não cabia nada, porque eu não fazia a menor ideia do que levar, não sabia nem que tinha que calafetar a canoa. Enfim, cheguei e fiquei na beira do rio, porque eu não conseguia saber como chegar na minha casa. E aos poucos, foi o... Alguém veio e falou: "Poxa vida, eu te levo lá", e aí me levou. E aos poucos foi acontecendo isso. Então, eu me lembro que no terceiro dia que a gente estava lá, queimou o gerador que eu tinha levado. Bom, aí o que você vai fazer, né? Você está no meio do mato, sem assistência técnica, sem nada, você vai abrir o gerador. Então eu virei mecânico, pescador, fiz minha casa, né? Emagreci acho que 13 quilos fazendo a minha casa, mas fiz minha casa, construí essa casa dentro dos preceitos ecológicos, com a ajuda do Braz, que era o carpinteiro do local. E então, essa experiência de vivenciar essa Amazônia profunda, que eu acho que foi uma coisa muito importante, porque quando você está lá no meio do mato, que você percebe o quanto a vida é bela e difícil ao mesmo tempo, porque a estrada era muito ruim, a BR-319 nessa época era uma BR muito ruim, às vezes a gente gastava 6 horas, 7 horas para andar um trecho de 60 quilômetros para chegar na cidade para poder comprar mantimento. Você vive uma condição de isolamento muito difícil às vezes, porque você não ter luz elétrica, você não ter comunicação, às vezes é muito bom, porque te faz prestar atenção em outras coisas, mas às vezes também dificulta muito você ter acesso a as coisas simples, né? E aí foi que eu acho que eu fui virando um ribeirinho urbano, eu acho. Porque eu, a gente tinha que fazer coisas que a gente nunca tinha feito, né? Ao mesmo tempo que era maravilhoso poder fazer essas coisas. Na cidade você não consegue construir uma casa do nada. Na cidade você não consegue ficar sem falar com ninguém ou ficar um mês sem comunicação, sem falar no telefone. Então essas coisas também, por um outro lado, são coisas bacanas, né? E foi um momento que aí eu comecei a olhar mais para o mundo também, porque às vezes quando você está muito conectado, você está conectado em tudo, e às vezes você não está conectado, você não está presente ali. Então acho que uma das coisas mais importantes foi estar presente. E foi nesse estar presente que a coisa começou a funcionar muito, porque eu olhava para os jovens, tinha aquele monte de curumim sem estudar, né? Porque a escola só ia até a quarta série lá. Então, puxa, como é que a gente resolve isso? Olha, então tá bom, vamos estudar lá em casa. Então esses meninos vinham lá para casa fim de semana, na sexta-feira, porque todos trabalham, né? Tem que ajudar a família. Então eles dormiam sexta, sábado, domingo, segunda-feira eles voltavam para casa e a gente estudava o dia inteiro. Isso você não faz na cidade, né?
Então cada um levava uma coisinha e foi isso. Os meninos hoje estão indo pro ensino médio. A gente está fazendo um projeto novo aí que vai ser lindo, espero que dê tudo certo. E essa experiência da Amazônia foi o que eu acho que foi o que foi realmente transformador. Você poder, por exemplo, acompanhar o ciclo da água de perto, essa água que nunca para, essa água que desce, 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 ela chega lá embaixo, ela sobe, 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 e que isso muda a paisagem todo dia, né? Poder acordar e sair, a primeira coisa que você vê é uma floresta imensa, sem fim, é muito bonito. Você poder nadar, entrar na água a hora que você quiser, não tem preço. Então tem coisas da Amazônia que só a Amazônia, eu acho, te permitem. Então tem essa coisa da dificuldade, é muito difícil porque às vezes você sofre da ausência, um pouco de descuido do poder público, às vezes você tem essa dificuldade das pessoas também, as pessoas estão muito acostumadas a viver de um modo que para você, às vezes precisa sacudi-las um pouquinho, falar assim, olha gente, cuidado, vocês precisam acordar, porque as coisas estão chegando e quando as coisas chegam, chegam coisas boas, chegam coisas ruins e vocês têm que estar preparados para escolher aquilo que é melhor para vocês. Vocês têm que ter, vocês não podem aceitar qualquer coisa, vocês têm que estar preparados para falar, não, isso aqui eu quero para cá, isso aqui eu não quero para cá. Porque é isso que vai garantir o futuro de vocês, é isso que vai garantir a continuidade desse conhecimento, a continuidade desse modo de vida de maneira que cada vez isso vá melhorar mais, né? E isso eu acho que foi o mais difícil, foi tipo, começar a tentar perceber o risco que essa comunidade corria enquanto pela fragilidade dela e de tentar mostrar isso, como é que a gente trabalha juntos para poder desenvolver de uma maneira bacana, né? E é isso que eu acho que eu tenho feito até hoje com eles e é isso que é um trabalho muito árduo isso, porque é no dia a dia, tem que você dar 10 passos para frente, 5 para trás, né? Mas nunca é 10 para trás. Então é 5 para frente, 5 para trás e aos poucos vai indo, vai indo, vai indo, que eu acho que a coisa funciona. Então, essa experiência, eu acho que é a grande dádiva, assim, de você viver num lugar que é lindo e que é terrível, né? É o paraíso e o inferno ao mesmo tempo. É tudo junto. E isso é de uma riqueza extraordinária, porque nem todo lugar você pode fazer isso, nem todo lugar você tem um poder de transformação imenso. E eu acho que é isso que a Amazônia tem. A Amazônia tem esse poder de transformar, de ser muito grande, porque ela goza de uma riqueza imensurável. Tipo, tem potencial turístico, tem potencial para produção de alimentos, tem potencial madeireiro, tem potencial para, meu Deus do céu, caramba, né? Dá para fazer tudo aqui, né? A gente é muito rico e não sabe disso, né? Tem uma riqueza e como é que a gente explora essa riqueza de uma maneira consciente, né? Como é que a gente explora essa riqueza de uma maneira que a floresta permaneça, de que o rio fique limpo, mas que a gente consiga ganhar dinheiro, que a gente consiga ter acesso a coisas boas. Então, isso eu acho que é a beleza da Amazônia. Fora o modo de se habitar, né? As pessoas ainda pescam com arco e flecha, as pessoas fazem comida de qualquer lugar, as pessoas conhecem árvore, conhecem frutas, vamos lá pegar não sei o que, e aí a gente ia, pegava. Então isso eu acho que é um aprendizado que eu não tenho, não tenho nem como falar, porque é transformador e acho que posso dizer com certeza que todo e qualquer ser humano tem a obrigação de pelo menos uma vez na vida experimentar a Amazônia, porque eu acho que pode ser uma das maiores experiências do ser humano. Eu já fui para muito lugar bonito, né? No momento dessa entrevista agora, que se estiver tá indo no ar, vou estar no deserto do Atacama. Eu já fui para... Eu gosto muito de viajar e ficar em contato com a natureza bruta, assim, lugares extremos. E sem dúvida nenhuma eu posso afirmar que a Amazônia
se não for o mais, não, na verdade eu vou puxar um saco porque eu, eu sou da Amazônia, né? A Amazônia com certeza é o lugar mais incrível do planeta. Não só pelo landscape, pelo que você vê, mas pelas pessoas também, né? Poder remar, remando dentro de um igapó, né? Passar por uma floresta que tem água, que você navega entre as árvores. Isso você não faz em lugar nenhum do planeta. Então eu acho que a Amazônia é obrigatório, né? Eu espero que no futuro o turismo da Amazônia seja mais divulgado, né? Que a gente encontre meios de baratear esse turismo, porque o turismo de imersão na Amazônia, ele não é um turismo barato, ele é um turismo muito caro, e isso impede que, por exemplo, jovens cheguem, por exemplo, até o Tupana, né? Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando com a população é de criar um meio de que esses jovens possam chegar até o Tupana sem que isso custe uma fortuna, porque é possível. Hoje em dia é possível. Então, o trabalho agora está sendo nesse sentido de tornar esses jovens do Tupana empreendedores, porque eles querem mudar, né? Eles querem que o ribeirinho seja diferente. E eu acho que uma das maneiras da gente ser diferente sem sair do lugar é a gente inovar o lugar que a gente vive, né? Então, o próximo trabalho vai ser nesse sentido de inovar essas coisas que a gente tem para para que a beira do rio seja interessante para o jovem, para que ele não tenha que ir para a cidade, para que ele não tenha que, sei lá, trabalhar no distrito, né? Porque é muito distante da realidade. Então, quando esse jovem sai de lá para trabalhar no distrito, é quase que uma maldade fazer uma pessoa que vai pescar, vai caçar, depois vai para a roça, ficar o dia inteiro dentro de de uma fábrica, né? Quase uma maldade com o porco fazer isso. Então, você tem que criar condições inovadoras, você tem que inovar o modo de vida para que esse modo de vida ribeirinho, que é maravilhoso, se adapte à contemporaneidade, né? Então eu acho que é por aí, inovar aquilo que já é bom. E é isso, eu acho que acho que eu falei até um pouquinho demais, né? Não sei se eu respondi a pergunta de indicar essa experiência para a Amazônia, então assim, mais que indico, né? Eu digo que é uma experiência obrigatória que todo ser humano tem que ir pelo menos uma vez para a Amazônia, tá bom? E aí eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, convidar vocês para irem lá para as nossas bandas e daqui a pouquinho já eu tô aí, né? Tá bom? Obrigado, Emily, pela oportunidade, obrigado pessoal do Amazonas por ter me acolhido de uma maneira tão bonita e de ter transformado a minha vida. Na verdade, eu sou grato a vocês por tudo. Obrigado.